Sim, então da última vez estávamos falando sobre o caso Epstein, sabe? A corrupção do governo dos Estados Unidos. E no final você mencionou o caso Bolshoi e eu te interrompi sem querer. Enfim, eu realmente quero saber o que a mídia britânica noticiou sobre esse caso. É um caso antigo, mas ainda tenho curiosidade. Deve haver muito interesse na Grã-Bretanha. Afinal, envolve um empresário britânico, o Neil Heywood, certo? Então, como a mídia britânica noticiou esse assunto? Certo. A mídia britânica realmente evitou entrar nos detalhes do caso. A maneira como eles noticiaram isso, e eu me lembro disso muito, muito bem, foi como uma luta pelo poder dentro da China. Supostamente Bolshoi liderava uma facção maoísta contra Xi Jinping e tentava superar Xi Jinping. Então, havia referências ao fato de que Bolshoi tinha uma ligação com esse empresário britânico, como você disse corretamente, e conexões com o Reino Unido, e que sua esposa, que aparece como uma figura bastante sinistra em algumas reportagens, tinha conexões ainda mais extensas com pessoas no Reino Unido e parecia estar envolvida em muita corrupção. Mas eles meio que minimizaram isso. Basicamente, estavam dando a entender que é assim que os principais líderes chineses costumam agir. Não há nada de incomum em nenhuma das coisas extraordinárias que Bolshoi e sua esposa estavam fazendo. E, na verdade, o que aconteceu foi que eles caíram em desgraça com a ascensão de Xi Jinping, que estava a caminho de se tornar o líder supremo da China. Agora, é claro, eu não estava tão envolvido nos assuntos chineses naquela época quanto estou hoje, porque estamos falando de um evento que aconteceu, bem, já faz bastante tempo. Mas me lembro de ter lido tudo isso e pensei comigo mesmo, isso é um completo absurdo. Percebi imediatamente que os comentários britânicos estavam completamente errados. E ficou claro para mim que se tratava de um homem muito ambicioso, que havia perdido totalmente o controle. E talvez ele tenha sido levado a isso por sua esposa, quem sabe? Mas ele havia perdido totalmente o controle e se tornado profundamente corrupto e envolvido em coisas terríveis, incluindo assassinato. E que, inevitavelmente, quando as autoridades chinesas descobrissem, ele seria chamado a prestar contas pelo que fez. E foi exatamente isso que aconteceu. Então me pareceu um exemplo clássico de como a mídia ocidental, de forma persistente, e a mídia britânica, neste caso específico, interpreta erroneamente os acontecimentos em outros países para encaixá-los em suas próprias teorias sobre como esses países são governados. O aspecto ocidental do escândalo, o fato de Bolshoi e sua esposa estarem fortemente envolvidos em práticas corruptas na Grã-Bretanha. Bem, se você conhece algo sobre Londres e a City de Londres e como ela funciona, saberia que não é nada surpreendente haver esse ângulo britânico na história. De qualquer forma, você estava me perguntando sobre a mídia. Isso foi bastante minimizado. Bem, acho que há um pouco de verdade nisso, é uma disputa de poder. Mas o que eles não perceberam, acho que a mídia britânica não percebeu, é que não se trata tanto de Bolshoi e Xi Jinping estarem em pé de igualdade ou de estarem tentando chegar ao topo ao mesmo tempo. Naquela época, acho que Xi Jinping já tinha praticamente garantido sua posição. As pessoas não entendem como funciona o Partido Comunista Chinês. Você realmente precisa de votos. Essas pessoas são, de fato, votadas dentro do partido que tem quase 100 milhões de membros, muitos membros. E você passa por diferentes etapas. É assim que se chega lá. Não é bem assim. A razão pela qual as pessoas acham que eles estão em pé de igualdade é porque ambos são considerados, você sabe o que chamamos de príncipes vermelhos. Eles vêm de famílias estabelecidas. Mas eu acho que Bolshoi tinha uma reputação muito ruim. Por um lado, ele foi prefeito de Dalian e depois de Chongqing, então ele conseguiu realizar algumas coisas nessas cidades. Algumas pessoas nessas cidades realmente gostam dele porque, supostamente, ele combateu a corrupção. Mas ele próprio era extremamente corrupto e também
muito coercitivo, às vezes usando meios muito questionáveis para fazer as coisas, como matar pessoas, quero dizer, assassinar pessoas. Houve escândalos em que, sob sua direção, pessoas foram assassinadas por vários motivos. Pessoas que o desafiaram ou discordaram dele, coisas assim. Então ele é uma figura horrível nesse sentido. E claro, o partido não gostaria que alguém assim liderasse o país. Acho que o principal problema dele é ele mesmo, sabe? Porque ele teve muitos negócios questionáveis no passado. E claro, a corrupção é uma grande parte disso. E Neil Haywood está envolvido nisso porque ele ajudava a família. Ele era quase como o responsável pela família em diferentes países, em especial no Reino Unido, certo? Lidando com empresários e líderes políticos britânicos, esse tipo de figura, entende? E então, bem, absolutamente. Posso fazer alguns comentários rápidos sobre isso? Porque eu já vi isso acontecer. Recentemente estive na Geórgia, em Tbilisi, e vi como funcionava lá. E claro, conheço Moscou e o que aconteceu lá também. Então vamos usar Moscou como exemplo, porque acho que há semelhanças e alguns paralelos. Nos primeiros 10 anos do século XXI, na verdade nos anos 90 e no início dos anos 2000, a política de Moscou foi dominada por um homem chamado Yuri Lushkov. Yuri Lushkov era o prefeito de Moscou. E em certo momento, assim como Boshilai, ele era popular porque parecia realmente fazer as coisas acontecerem. Quero dizer, os prédios estavam sendo limpos, o lixo estava sendo recolhido e coisas desse tipo. Mas o que ele estava realmente fazendo, e acho que é exatamente isso que Boshilai estava fazendo, era concentrar a corrupção. Ele estava trazendo a corrupção para o seu controle pessoal. Isso pode dar a impressão de que as coisas estão melhorando, quando na realidade o que você tem é uma pessoa do tipo chefe assumindo o controle. Eu vi isso em Moscou. Vi isso, aliás, em Tbilisi, a cidade de Tbilisi, que é a capital da Geórgia. Passou exatamente pelo mesmo processo. Agora, no caso de Lushkov, ele acabou sendo removido porque sua corrupção se tornou tão grotesca que acabaram tirando do cargo. Eles não o processaram, porque isso é a Rússia e havia problemas e ele ainda tinha muito poder. E sua esposa, que desempenhou um papel semelhante ao da esposa de Boshilai, foi para Londres. Repare na conexão com Londres. Notice the London connection, and she's still here, and she controls billions. E ela ainda está aqui e controla bilhões de dólares. E, aliás, ela é uma figura importante na organização e disseminação da propaganda anti-Rússia que você vê na Grã-Bretanha. Então veja, os russos não conseguiram fazer uma limpeza da mesma forma. Mas acho que é basicamente isso que você está descrevendo com Boshilai. Ele era eficaz, mas eficaz antes de tudo em concentrar a corrupção em si mesmo. E isso pode, como eu disse, parecer que está alcançando algum resultado. Agora, o ponto principal a entender sobre, quando estávamos falando sobre o Partido Comunista da China, em alguns programas, é que acho que isso é completamente impossível de sustentar por muito tempo dentro das estruturas do Partido Comunista. Agora, um amigo meu, que é russo, ficou por um tempo baseado em Xangai. Was for a time based in Shanghai. In fact, he was the director of one of the Russian. Na verdade, ele era o diretor de um dos bancos estatais russos em Xangai. Agora devo dizer que ele é um homem de convicções comunistas firmes, o que não é incompatível com ser banqueiro na Rússia. Mas ele era um homem de convicções comunistas firmes. Ele foi um grande destaque no Komsomol, a Liga da Juventude Comunista. Ele me contou algo muito interessante, comparando o Partido Comunista da China com o Partido Comunista da Rússia, que achei muito interessante e deveria ter mencionado em nosso programa anterior, que é o fato de que, em relação ao tamanho da população da China, o Partido Comunista Chinês é muito pequeno. Pode parecer que é muito grande, 90 milhões de pessoas ou algo assim, mas estamos falando de um país com 1,4 bilhão de habitantes. Enquanto na Rússia, a partir da época de Nikita Khrushchev nos anos 50, houve uma política de expandir a filiação ao partido o máximo possível, para incluir a maior proporção possível da população.
a proportion of the population as possible. And he said to me that this fostered corruption. E ele me disse que isso fomentava a corrupção e diluía o partido, porque muitas das pessoas que entravam no partido não eram realmente comprometidas com ele. E ele disse que os chineses na China tinham adotado uma abordagem completamente diferente, de modo que as pessoas com quem ele se deparava, pessoas que eram membros do Partido Comunista, eram relativamente poucas e eram comprometidas com o partido, com sua filiação e basicamente com seu programa. Então ele realmente, e isso eu acho, sabe, nós não chegamos a falar sobre Bo Xilai, mas ele me disse que não achava que o tipo de política de chefes que se estabeleceu na Rússia seria possível na China, da mesma forma, por esse motivo. Porque as estruturas do partido estavam sob um controle muito mais rígido e eram muito mais disciplinadas, e que o partido na China mantinha sua coesão interna. Agora, isso vem de alguém que, como eu disse, tem convicções comunistas profundas. Quero dizer, ele era um comunista genuíno e sincero, tanto na época soviética quanto ainda hoje. Continuamos amigos. Então você percebe a diferença. Portanto, não acho que ele teria sobrevivido. Não há possibilidade de que ele se tornasse o líder supremo da China. Isso era inconcebível, na verdade. O extraordinário foi que ele conseguiu se estabelecer onde estava e chegar ao nível do Politburo, embora não, acredito eu, ao Comitê Permanente. E, novamente, não estou falando desse amigo russo. Again, and I'm not talking about this Russian friend. He said that Ele disse que nos anos 1980, na época em que a China se abriu e ocorreram as grandes reformas, devido à grande inflação resultante dos ajustes, houve certa tentação para a corrupção, o que afetou alguns dos quadros. Mas ele também me disse, e foi ele quem me ensinou sobre Chen Yun, de quem era um grande admirador, aliás, ele é uma mente brilhante, que Chen Yun, naquela época, era muito, muito contrário à corrupção. E isso conseguiu, em grande medida, controlar toda a Sitangh. E Chen Yun levava uma vida muito na linha, que servia para os demais líderes Wantang's. An example to the rest of the Chinese leaders. And he said to me, this man. E ele me disse, esse homem, que é meu amigo, que sentia que Xi Jinping era, em grande parte, um discípulo de Chen Yun. Posso estar completamente enganado sobre esse último ponto, mas, de qualquer forma, foi isso que ele disse, que Xi Jinping foi muito influenciado pelo exemplo de Chen Yun. E assim como Chen Yun controlou a corrupção naquela época, basicamente purificando o partido, Xi Jinping estaria continuando essa tradição. Agora, devo dizer que tivemos essa conversa em 2017, quando eu estava na China. Então, não muito tempo depois disso, Xi Jinping se tornou presidente da China. Bem, eu acho que Bo Xilai era, de certa forma, quase como um chefe da máfia, sabe, um pouco desse tipo de estilo, certo? Então isso nunca poderia funcionar no Partido Comunista da China. Mas não acho que a mídia britânica perceba isso. A mídia britânica absolutamente não perceberia isso. Eles veriam Bo Xilai como típico, não como exceção. Enquanto isso, para o meu amigo russo, cujos padrões de comparação eram a União Soviética, onde no final o partido foi muito afetado pela corrupção, ele me disse que na China as coisas não funcionam assim. Corrupção no partido nesse nível é simplesmente impossível, porque as pessoas são selecionadas com muito cuidado para que isso aconteça. Sim, existe corrupção em diferentes níveis locais na China. De vez em quando você ouve esse tipo de relato. Mas no mais alto escalão, acho que parte do motivo pelo qual Xi Jinping foi escolhido dentro do partido é porque ele mesmo é muito íntegro e realmente quer combater a corrupção. Na verdade, acho que existe um livro chamado A Roleta Vermelha. O autor do livro fazia parte da corrupção. Ele era muito corrupto em um nível bastante alto na China. Mas, então, esse cara comandava isso. Novamente, ele mora na Grã-Bretanha.
Então ele escreveu esse livro, A Roleta Vermelha, e é todo sobre como Xi Jinping é ruim, o que eu ainda não vejo exatamente quais ações concretas Xi Jinping fez que o desabonariam. Mas uma coisa que ele mencionou e que achei interessante foi que ele disse que encontrou Xi Jinping uma vez em um jantar e disse que Xi Jinping e sua esposa foram muito frios com ele e sua esposa. Sendo que, sabemos, eles são as pessoas corruptas, né? E ele apenas diz, sabe, parece que não somos o tipo de gente dele. Sim, sim. Exatamente. Sim, sim. Quero dizer, posso só dizer uma coisa. Quero dizer, gostaria de falar sobre Londres agora, porque, claro, Londres é o centro mundial da corrupção. Quero dizer, isso não é algo que as pessoas entendem sobre Londres. Mas não é surpreendente que Bo Xilai e sua esposa tivessem conexões britânicas. E também não é surpreendente que Yuri Lushkov e sua esposa tivessem conexões britânicas e que ela esteja baseada aqui em Londres, porque todo o sistema em torno do qual a City de Londres foi construída foi precisamente para isso. Quero dizer, se você tem segredos, se você quer manter seu dinheiro em segredo, se você quer lavá-lo de alguma forma, se você quer evadir impostos e, sabe, desviar seu dinheiro e escondê-lo em vários lugares, Londres é o lugar para onde você vem. London is the place you come to. They are very good at this. Eles são muito bons nisso. O curioso, o que é paradoxal nisso, é que isso é feito abertamente e dentro da lei britânica é feito legalmente. Quero dizer, há advogados, há contadores e há gestores de fundos que estão lá para te ajudar a fazer exatamente essas coisas. Eu conheço algumas dessas pessoas só para constar. Então, claro, se você é Bo Xilai e age como um tipo de chefe de gangue, um chefe da máfia, e está ganhando dinheiro, como vai escondê-lo? Você vai escondê-lo entrando em contato com pessoas em Londres. Agora, claro, na China, vou arriscar dizer que com Hong Kong e com a influência britânica lá, provavelmente, ou pelo menos havia naquela época, ainda existiam mecanismos para fazer isso. Suspeito que isso seja muito menos comum hoje em dia. Mas os britânicos, por razões óbvias, não querem falar sobre isso. Eles não querem te contar que é isso que eles fazem, porque é exatamente isso que eles fazem. Quero dizer, sabe, eles não querem divulgar muito esse fato. Todo mundo no mundo que precisa saber disso, sabe disso. Como eu disse, essas empresas sobre as quais estou te falando, não só existem e são muito respeitáveis, como também não divulgam abertamente o que fazem. Mas todos nós sabemos quem são. Quero dizer, todos nós sabemos exatamente. Eu sei exatamente. Como eu disse, se você quiser que eu te apresente a pessoas assim, eu posso. Quero dizer, eu absolutamente posso. Então não é surpreendente. E por esse mesmo motivo, de qualquer forma, os britânicos não gostariam de falar muito sobre o envolvimento britânico relacionado a Bo Xilai e o que ele estava fazendo, porque, obviamente, é muito constrangedor e embaraçoso para eles. Afinal, como poderiam pregar para a China sobre direitos humanos e o Estado de Direito e sobre a importância de nomear advogados britânicos para se tornarem juízes em Hong Kong? E sobre não fazer coisas ruins na região de Xinjiang, e todas essas coisas se admitissem o fato de que, como eu disse, a Grã-Bretanha é o centro absoluto da corrupção global. Só dizendo. E se você ler esse livro, A Roleta Vermelha, na verdade, ele é muito revelador. O livro inteiro é basicamente sobre como ele e a esposa estavam envolvidos em corrupção. Eles trabalhavam com líderes chineses de alto escalão e faziam coisas corruptas. Mas então, no final, Xi Jinping entrou em cena e basicamente acabou com eles, limpou tudo. E ele falava sobre como Xi Jinping é um ditador, uma figura de rei, sem admitir que tudo o que ele fez durante todos esses anos, a grande fortuna que acumulou, veio da corrupção. Quero dizer, o livro é sobre como ele era corrupto. Sabe? Então sim, isso é muito interessante. Eu deveria ler esse livro, na verdade. Parece interessante. Agora, sobre o caso Epstein, se voltarmos aqui, Trump está sob pressão agora, certo? A última notícia é que ele está dizendo que Pam Bondi pode divulgar quaisquer arquivos confiáveis sobre Epstein, seja lá o que isso signifique. Então, ele está meio que sendo um pouco cauteloso, um pouco,
Será que é pressão demais sobre ele agora? Sim, eu acho que ele calculou muito mal essa situação. E acredito que isso está afetando ele, porque é algo que sua base, as pessoas que votaram nele, realmente se importam. Acho que ele subestimou o quanto elas se importam com isso, porque ele está tentando esconder, ele está tentando encerrar o assunto. Isso faz com que ele pareça exatamente o tipo de pessoa contra quem eles achavam que ele era. Por esse motivo, quero dizer, ele está em sérios apuros. E percebi que o presidente da Câmara, Johnson, agora também está dizendo que Trump deveria, parar de divulgar coisas sobre Epstein. E eu acho que ainda há coisas a serem reveladas. And I think there are things to disclose. Now, the obvious way to do it. Agora, a maneira óbvia de fazer isso, ao meu ver, seria adotar a sugestão, que acho que Steve Bannon está fazendo, de nomear um procurador especial. Alguém que seja realmente honesto e de fora do sistema. Pelo menos fora desta parte específica do sistema. É difícil encontrar essas pessoas nos Estados Unidos, mas elas existem. Encontre essa pessoa, deixe que ela analise, revise todos os arquivos e nos diga o que realmente aconteceu. E acho que há algo muito importante a ser dito aqui, que é, se existe uma lista, ela precisa, sem dúvida, ser divulgada. Um dos motivos pelos quais é importante divulgar a lista é que se houver pessoas inocentes nela, divulgar a lista e afirmar que são inocentes as isenta de suspeitas. Enquanto esconder isso, só convida rumores. E, na verdade, considerando que algumas dessas pessoas já são bem conhecidas, isso vai prejudicá-las, não inocentá-las. A divulgação é a maneira de inocentar as pessoas, algo que talvez o próprio Trump não compreenda totalmente. Agora, há tantas perguntas sem resposta sobre Epstein. Como ele ficou tão rico? Como ele adquiriu 500 milhões de dólares? Quero dizer, ele nunca teve um emprego. Ele nunca trabalhou de uma forma que explicasse satisfatoriamente como ficou tão rico assim. Em segundo lugar, 500 milhões de dólares não chegam nem perto de ser o suficiente para bancar o tipo de vida que ele levava. Ele tinha a maior mansão de Manhattan. Ele tinha um enorme rancho no Novo México. Ele tinha 2 ilhas no Caribe. Ele era dono de um prédio de apartamentos na Avenue Foch, em Paris. Ele tinha um apartamento, aparentemente uma casa, em Palm Beach. Ele tinha um jato particular, não apenas um jato executivo comum, mas um antigo avião comercial de passageiros. Quero dizer, é impossível gerar dinheiro suficiente a partir de 500 milhões de dólares para manter tudo isso e ainda fazer todas as doações e contribuições filantrópicas que Epstein fazia. Então precisamos de uma explicação para tudo isso, e também para o fato de que ele tinha múltiplos passaportes e identidades diferentes. Não um chinês, só para deixar claro, mas ele tinha vários passaportes. Então pode ser que o número de pessoas envolvidas seja realmente pequeno. Mas há muitas perguntas sem resposta. Vamos buscar respostas para elas. Sim, acho que parte disso é que eles simplesmente têm esse hábito, em geral. A comunidade de inteligência, eles simplesmente não gostam de compartilhar informações. Acho que esse é o clima deles, sabe? Correto. Absolutamente correto. Isso está totalmente certo. Porque, se você olhar o arquivo, por exemplo, o arquivo do JFK que eles divulgaram, muitas coisas são bem inofensivas. Tipo, por que você não deixa as pessoas verem que fulano se encontrou com alguém em algum lugar, sabe, em um estacionamento, e eles estavam apenas conversando sobre coisas sem importância? Mas essas coisas ficam todas censuradas por um tempo. E aí, tipo, por que você não deixa as pessoas saberem disso? Bem, quero dizer, sabe essa coisa? Foi em 63? Isso aconteceu, o quê? Há 50, 60 anos? Que segredos daquela época não podem ser revelados hoje? Sério mesmo. Sim, 60 anos atrás, é um mundo totalmente diferente.
Sim, eles são muito reservados, eles gostam de segredos. Sabe, eles não querem que a gente saiba. Seja o que for, eles não querem que saiba. Exatamente. Ok, há mais informações sobre essa reunião entre Kaja Kallas e Wang Yi. Você vai adorar. Se obrigado. Então, mesmo nos círculos diplomáticos de Bruxelas agora, há uma frase circulando, uma que acho que você mencionou da última vez. É algo como: um dos diplomatas mais experientes e profissionais do mundo encontrou os diplomatas mais incompetentes e amadores do mundo. Foi exatamente isso que aconteceu. Aparentemente, Kaja Kallas ou sua equipe preparou algo como 37 páginas detalhando as transgressões da China. Foi isso que ela preparou, certo? E eles tentaram dar uma lição à China. Ela começou e havia 7 áreas que ela abordou, começando pelo apoio da China à Rússia. Eles continuaram dizendo isso e basicamente tentaram pressionar Wang Yi, dizendo: vocês deveriam parar de apoiar a Rússia. E Wang Yi mencionou o Tratado de Lisboa de 2009. Ele disse que toda a ideia do Tratado de Lisboa era ter uma política externa europeia independente e que o cargo de alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança foi criado naquela época, em 2009. E agora você está me dizendo que eu tenho que tomar partido? Isso é muito hipócrita. Então ela mencionou os drones, dizendo: vocês estão vendendo tantos drones e peças de drones para a Rússia. Wang Yi respondeu com dados da alfândega chinesa, dizendo que a exportação de diferentes peças de drones aparentemente está em falta agora, porque tantos países estão fabricando seus próprios drones e todos estão comprando peças da China. Então, este ano, de janeiro a junho, a exportação de peças de drones para a UE aumentou 22%, e o aumento para a Rússia foi 0, certo? Então, se a China está priorizando, porque há pouca oferta, ela está priorizando a UE. Porque a China está priorizando a UE, certo? E aparentemente, quando Wang Yi apresentou esse número, Kaja Kallas ficou meio em modo de pânico ou algo assim. Ela virou sua caneca de café, o café derramou e Wang Yi ficou com uma mancha de líquido no punho. Então esse é o drama aí. E claro, ela sempre traz à tona direitos humanos e blá blá blá, e Wang Yi nem sequer mencionou todas as violações de direitos humanos. Ela acabou de dizer, bem, tão recentemente quanto agora, que a polícia francesa reprimiu manifestantes, ferindo 127 pessoas. E vocês, da UE, não disseram nada. Absolutamente nada. Então vocês não estão em posição de me dar lição sobre direitos humanos. Então ela ficou quieta. Como você pode ver, a UE realmente precisa das terras raras da China. E aparentemente, segundo a mídia alemã, Wendland também gostaria que a China apoiasse a Lei de Serviços Digitais da UE para fazer frente aos Estados Unidos. Ou seja, a UE realmente precisa de muito apoio da China. E mesmo assim, ela estava exigindo que a China fizesse isso e aquilo. Depois ela pegou uma lista e disse que se vocês não fizerem isso, isso e aquilo, vamos sancionar 27 empresas chinesas. E diante disso, Wang Yi respondeu dizendo que em 2020, China e União Europeia assinaram um acordo abrangente de investimentos. Nesse acordo, ficou claramente estabelecido que questões comerciais e econômicas não deveriam ser usadas como arma e não deveriam ser politizadas. Então veja, para tudo que ela mencionou, Wang Yi estava bem preparado para rebater. No final, ela suavizou um pouco o tom e disse: devemos continuar nosso diálogo, tentando manter a conversa ou algo assim. Ela também disse: vamos tirar uma foto. E Wang Yi respondeu: sim, podemos tirar uma foto, mas você pode apagar a sua lista de sanções contra 27 empresas do seu celular primeiro. Wow. Wow. Uau! Uau! Não me surpreende que tenha durado 4 horas. O que posso dizer? Quero dizer, obviamente, Kaja Kallas, todos nós já conhecíamos ela, mas isso está fora de qualquer parâmetro. Quero dizer, isso é loucura. É pura loucura. Bem,
Depois disso, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha realmente se encontrou imediatamente com Wang Yi e deixou claro que a Alemanha é contra a instrumentalização das relações entre a UOM e a China. Então, basicamente, até os alemães estão minando ela. Ou seja, dentro da UE nem todo mundo concorda com ela. Essa estratégia contra a China, se é que ela tem uma estratégia, é simplesmente ruim, na minha opinião. Por que ela é a ministra das Relações Exteriores? Why is she the foreign minister? Well, why indeed? I mean, there was an article in. Bem, por que mesmo? Quero dizer, saiu um artigo em uma das revistas dizendo que, sabe, ela é um desastre absoluto e precisa sair. O que posso dizer? Isso me surpreende. Em primeiro lugar, nenhum país deveria jamais dar lição de moral em outro. Existem exceções, algumas situações em que é preciso fazer isso, mas deve ser extremamente raro quando isso acontece. Em segundo lugar, você certamente não deveria dar lição de moral na China. Quero dizer, isso deveria ser uma das regras fundamentais da diplomacia. E você absolutamente, sob nenhuma circunstância, deve tentar dar lição de moral em Wang Yi. Isso é idiotice. Isso é estupidez completa. O que foi que você disse? Um dos diplomatas mais competentes e profissionais do mundo e também um dos mais experientes. A ideia de tentar esse tipo de truque com ele é simplesmente ridícula. O que acho impressionante é que ela claramente não estava preparada para essa reunião. Se ela pretendia pressionar o Wang Yi sobre a China, deveria ter se preparado melhor. Quero dizer, pelo menos entender o que o Tratado de Lisboa realmente significa, certo? Quando Wang Yi mencionou isso, não deveria ter sido um choque tão grande para ela a ponto de quase derrubar a xícara de café. É muito constrangedor. Bem, quero dizer, é totalmente amador. É estúpido. Em primeiro lugar, um documento de 37 páginas assim, presumo que ela não o compartilhou com Wang Yi antes de se encontrarem. Não. Quero dizer, parece algo saído de um drama policial ruim ou de uma história de tribunal. Sabe, quando um advogado aparece com um monte de papéis e diz, aqui temos tudo isso, é simplesmente ridículo. Aliás, nem isso acontece na vida real. Mas se acontecer, dá para imaginar o quão incompetente esse advogado deve ser. Quero dizer, o que ela está tentando fazer? Ela realmente achou que convenceria Wang Yi a mudar de posição? Ou que a China mudaria de posição? Ela é que Wang Yi de Wizantapi, Darth Maul. Wang Yi would say, "Oh my God, I'm so sorry. I'm going to go back to Xi Jinping and we're going to talk." Vou voltar a falar com Xi Jinping e vamos conversar sobre tudo isso. Teremos uma reunião em Pequim e veremos o que podemos fazer para acomodar tudo. É uma loucura. Quero dizer, diplomacia é sobre conhecer e entender o outro, sobre construir confiança, sobre trabalhar para encontrar pontos em comum, sobre isolar as áreas de discordância, sobre conversar de forma inteligente sobre essas áreas. Quero dizer, tentar colocar o ministro das Relações Exteriores da China contra a parede, isso é idiotice. É uma estupidez além de qualquer coisa que eu possa imaginar. E o que eles devem estar pensando sobre isso na China, eu nem consigo começar a imaginar. Acho que eles deveriam pedir a renúncia dela. Sabe, ela claramente não está qualificada para esse cargo, certo? Ela não está totalmente preparada. Quero dizer, o que eles fazem com as 37 páginas, além de falar mal e atacar a China? Não há negociação, tipo, sobre o que devemos chegar a um acordo ou em que devemos cooperar e trabalhar juntos. Não tem nada disso. É só, vocês, China, são ruins em todos esses aspectos. E se não fizerem isso, vamos sancionar vocês. É só intimidação, sabe? Bem, isso é intimidação. Quero dizer, é aí que fica ainda mais estúpido, porque a UN é em posição de intimidar a China de forma alguma, como um alto representante da UN devidamente informado e profissional saberia. Quero dizer, a ideia de a UN intimidar a China é absurda. Você nem deveria pensar nesses termos, muito menos tentar. Isso é absurdo. E é interessante que, na verdade, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha foi muito mais razoável depois.
E eu me pergunto se o fato de ela vir de um país pequeno, agora finalmente podendo chegar ao palco mundial, sabe, se tornar uma figura de peso, talvez ela veja dessa forma. Será que isso a deixa ainda mais ousada ou imprudente? Fico pensando. Bem, obviamente, esse é o caso. Quero dizer, eu deveria dizer algo. A influência que os 3 países bálticos têm nos assuntos europeus se tornou incrivelmente alarmante e muito, muito perigosa. Há pessoas na Alemanha que estão brincando que a política externa alemã basicamente foi tomada por essas pessoas e que a Alemanha está se tornando a grande Estônia. Quero dizer, já ouvi pessoas dizendo isso. Então, sabe, é bom ouvir que o ministro das Relações Exteriores da Alemanha, que vem de um país significativo, entendeu que isso saiu completamente do controle. Como eu disse, absolutamente, eles deveriam insistir para que ela renuncie. Quero dizer, ela é claramente totalmente inadequada para o cargo e nunca deveria ter sido nomeada para essa função. Os países da ASEAN realizam reuniões de ministros das relações exteriores, e elas são chamadas de reuniões de ministros das relações exteriores e reuniões relacionadas. Então, houve muitas reuniões. Marco Rubio se encontrou com Lavrov e essa reunião não foi muito bem, foi? Não. Quero dizer, foi muito interessante, porque eles se encontraram. Os relatos foram muito, bem, você sabe, civilizados. Tenho a impressão de que não houve, quero dizer, ninguém gritou com o outro. Mas, novamente, os americanos claramente têm tentado forçar os russos a recuarem na questão da Ucrânia. E os russos disseram não. Sim. E então o Rubio também se encontrou com Wang Yi e pela primeira vez eles realmente divulgaram um comunicado, mas o comunicado de ambos os lados foi muito, muito simples. Não havia muita informação ali, além de que estavam discutindo a visita do Trump à China, certo? Parece que foi só isso. Não houve mais nada em que eles concordaram. Ok, agora, falando sobre pessoas não qualificadas, eu realmente acho que o Marco Rubio também não é tão qualificado. Ele não é porque está sancionado tanto pela Rússia quanto pela China. Então ele não pode viajar nem para a Rússia nem para a China. Esse secretário de Estado? Não. Outra questão na reunião da ASEAN é que os países da ASEAN assinaram seu próprio tratado de não proliferação de armas nucleares em 1997. E agora eles querem que as potências nucleares, em particular China, Rússia e a ASEAN, assinem também. Porque não só eles próprios usar armas nucleares, como também querem que essas potências nucleares façam basicamente uma promessa. Pelo que entendi, a promessa é de não virem aos países da ASEAN para instalar ou fabricar suas próprias armas nucleares. Acho que esse é o objetivo. Eles querem que os grandes países assinem também. Então, a China já se comprometeu e disse que está pronta para assinar, mas os Estados Unidos não. Qual é a sua opinião sobre isso? Bem, na verdade, fico feliz que você tenha levantado esse assunto, porque foi claramente direcionado aos Estados Unidos, já que o único país que tem planos, ou que poderia ter planos, de estabelecer bases de armas nucleares no território dos estados da ASEAN são os Estados Unidos. As Filipinas, para ser mais preciso, os Estados Unidos mantêm laços históricos de longa data com as Filipinas. E é isso que eles querem fazer. Quero dizer, eles vão tentar manter uma presença militar nuclear nas Filipinas e na ASEAN. E é bom que a ASEAN tenha dito não, e que as Filipinas, presumivelmente, tenham concordado com isso. Então veremos se eles vão agir em relação a isso e explicar aos americanos: olha, isso não é algo que estamos dispostos a tolerar mais. Vamos ver. A ASEAN está gradualmente se posicionando mais próxima da China. Eles estão sendo muito cuidadosos na forma como fazem isso. Aparentemente, você sabe, lembra-te, falamos alguns programas sobre o acordo comercial entre Vietnã e Estados Unidos. Agora entendo que isso também foi criticado no Vietnã, aliás. Eles analisaram a situação e perceberam que cometeram um erro terrível,
E os empresários vietnamitas estão muito irritados. Eles dizem, olha, usamos componentes chineses em muitos dos produtos que fabricamos. Agora, o que vamos enfrentar? Então há críticas a respeito disso. Mas, gradualmente, ainda que muito lentamente, porque não querem ser vistos publicamente tomando partido. E por que iriam querer ser vistos tomando partido? A ASEAN está aos poucos se distanciando do que vê como os Estados Unidos cada vez mais imprevisível e instável, e começa a desenvolver contatos mais próximos com a China. Visto de longe, é claro. O primeiro-ministro de Singapura, por exemplo, notei que teve uma reunião recente com Xi Jinping. Pois é. Albanese na Austrália, que não é um país da ASEAN, mas você sabe, a Austrália já está em uma posição muito delicada de qualquer forma. Então, Albanese está agora visitando a China. Claramente, imagino que o pessoal do Trump não está feliz com isso ou algo assim. Então, o governo Trump tem pedido ao Japão e à Austrália que esclareçam suas posições no caso de uma possível guerra entre os Estados Unidos e a China. O que o governo Trump está fazendo aqui? Essa é uma excelente pergunta. Eles deveriam ser aliados dos Estados Unidos. Então, por que isso sequer precisa ser perguntado? A única razão para essa pergunta é que os Estados Unidos devem estar pensando em uma guerra agressiva com a China. Sim, Essa é a única explicação lógica. Veja, o Trump parece ser contra a guerra, mas ele contrata um monte de falcões, pessoas como Elbridge Colby. Elbridge Colby, sim. Sim, ele é o subsecretário de Defesa para Políticas. Então, aparentemente, ele é o cara, primeiro de tudo. Ele foi quem impulsionou essa coisa do AUKUS contra a China. E agora, aparentemente, ele é quem colocou muita pressão na Austrália, pressionou a Austrália para responder a isso. Então, o Trump ainda contrata esse tipo de gente. Se ele realmente não quer uma guerra, por que ele contrata esse tipo de pessoa? Muito típico do Deep State, sabe? Tipo Victoria Nuland, não é? Com certeza. E claro, Marco Rubio também, que é extremamente anti-China e tem um longo histórico nisso. E quero dizer, se você está falando sobre a tentativa da Casa Branca de Trump de se aproximar da Rússia nas primeiras semanas da presidência de Trump, como discutimos, parte disso era bastante óbvia. Era uma tentativa de persuadir os russos a se distanciarem da China. Você lembra que dissemos que isso não funcionaria? E o principal defensor desse plano era ninguém menos que Elbridge Colby, que, como tantos outros em Washington, tem a China na cabeça. Mas você está completamente certo. Quero dizer, Trump precisa, se ele realmente quer ser o presidente da paz e realmente deseja um bom relacionamento com a China, que é a única maneira de garantir a paz global, ele realmente precisa parar de ouvir essas pessoas. Mas o problema é, e eu já disse isso muitas vezes, em Washington, todo mundo é linha dura. A diferença é que alguns estão mais focados em ser linha dura contra a Rússia imediatamente. Outros estão mais focados em ser linha dura contra o Irã. E ainda outros, como Elbridge Colby, querem priorizar a China. A China é o país com o qual ele quer entrar em guerra. Todos eles querem entrar em guerra com alguém. E todos eles, no fim das contas, são obcecados com a China. O motivo pelo qual dizem que precisamos derrotar a Rússia e precisamos derrotar o Irã é porque precisamos passar por esses primeiros, pois isso supostamente enfraqueceria e isolaria a China, e então poderíamos ir atrás deles. Então quero dizer, sabe, até que paremos de ouvir. Se os Estados Unidos se livrarem dessas pessoas, tirando-as do processo de tomada de decisão, tenho receio de que continuaremos tendo problemas constantes, porque eles estão sempre procurando guerras com alguém, e no fim das contas, principalmente com a China. E o Trump não entendeu isso. E recentemente, Jake Sullivan também deu uma entrevista para Fareed Zakaria na CNN. Essa entrevista chamou muita atenção na China. O que ele disse?
Ele foi crítico em relação às duas guerras porque afirmou que isso prejudica o relacionamento dos Estados Unidos com seus aliados. Então você vê, para ele esses pequenos agrupamentos e também a OTAN são muito importantes. Então sinto que os estilos são um pouco diferentes, mas eles querem a mesma coisa, certo? Os democratas têm um tom um pouco mais suave, gostam de pequenos grupos, etc. Os republicanos, como Elbridge Colby, também gostam de formar grupos contra isso, mas é algo mais coercitivo e baseado em pressão, um estilo mais confrontador. Então os estilos são diferentes, não são? Exatamente. Absolutamente correto. Devo acrescentar rapidamente, aliás, que a brilhante ideia do AUKUS de Elbridge Colby está se desintegrando porque tudo se baseava na ideia de os Estados Unidos e o Reino Unido fornecerem submarinos nucleares para a Austrália. O problema é que, devido à crise na indústria naval americana, eles não conseguem construí-los. Então, o plano já foi aparentemente adiado em cerca de 10 anos. Portanto, assumindo que tudo corra conforme o planejado, esses submarinos só chegarão à Austrália em meados da década de 2040. Quero dizer, essa é a realidade que essas pessoas nunca querem enfrentar. Eles estão buscando uma guerra que, se algum dia acontecer e for limitada a armas convencionais, os Estados Unidos perderiam de qualquer forma. A única maneira disso funcionar, e você entende o que quero dizer com funcionar, seria se os Estados Unidos recorressem ao uso de armas nucleares. Então, presumivelmente, eles querem evitar isso. Então, por que se quer pensar nisso se não é possível fazer? Há relatos, porque o Reino Unido também faz parte do AUKUS, que, francamente, qual é o nosso papel nisso? Eu não faço ideia, porque nossa frota de submarinos nucleares basicamente fica no porto o tempo todo, já que os navios não podem ser mantidos adequadamente. Mas, de qualquer forma, há conversas no Reino Unido de que todo o acordo do AUKUS para enviar submarinos nucleares à Austrália vai ser cancelado porque não pode ser colocado em prática. Então, considerando que Elbridge Colby foi o autor, o arquiteto, de um plano que já fracassou, por que vocês ainda dão atenção a esse homem? Por que o escutam? Isso é o que eu simplesmente não entendo. Eu me pergunto se a ASEAN realmente quer pressionar, como os Estados Unidos, China e Rússia, imagino, para assinar essa zona livre de armas nucleares. Fico pensando se isso tem a ver com a Austrália. O que está acontecendo é um pouco alarmante para eles, porque os Estados Unidos querem enviar submarinos nucleares para a Austrália. Isso os deixa um pouco inquietos. Acho que eles ficariam felizes em ver esse plano ser descartado. Mas, ao mesmo tempo, provavelmente também querem evitar futuras tentativas de fazer algo dentro da ASEAN. Fico pensando se está relacionado. Eu não ficaria nem um pouco surpreso. Tenho certeza de que você está certo. Mas acho que, fundamentalmente, o que eles estão dizendo aos americanos é: olhem, não queremos vocês aqui com suas armas nucleares. Essa é a mensagem que eles estão tentando transmitir. Eles estão fazendo isso de uma forma muito, muito educada. Mas a ASEAN não quer se tornar um campo de batalha. A China não está tentando transformar a ASEAN em um campo de batalha. Então, no fim das contas, essa mensagem é direcionada aos Estados Unidos. Sim, é lamentável. Os Estados Unidos são controlados por pessoas como Elbridge Colby, sabe, Jake Sullivan. Eles entram e saem do governo, certo? Quando não estão no governo, estão em algum tipo de think tank, também muito influentes. Então, essas pessoas são a própria definição de Deep State. Infelizmente, eles têm muita influência. Elbridge Colby, quero dizer, ele tem uma trajetória muito, muito longa. A família dele foi, se não me engano, uma das famílias fundadoras originais que ajudaram a criar a CIA. Então, quando você diz que ele faz parte do establishment, ele realmente faz parte do núcleo desse establishment. Tão profundo quanto possível. Sim. Ok. Agora a guerra comercial. Trump ameaça o Brasil com uma tarifa de 50%. Certo.
E o que há de estranho nisso? Ele exige que o Brasil libere Bolsonaro. Isso não é uma clara violação da soberania de um país? Então, por que isso é tão importante para ele? Sabe, por que o Bolsonaro é tão importante para ele? Eu não entendo. Well, I think Bolsonaro is his personal friend. Bem, eu acho que o Bolsonaro é amigo pessoal dele. Acho que, de novo, tudo isso tem a ver com a China. Quero dizer, tudo sempre gira em torno da China. Sempre lembre disso. Eu estava lendo sobre onde as terras raras são produzidas. O maior produtor de terras raras, de longe, é a China. O segundo país que mais produz terras raras, ao que parece, é o Brasil. Então acho que pode haver algum elemento disso na mente maluca do Donald Trump. Colocar as mãos nas terras raras do Brasil. Esse Senado em signar da ABC. Pense como toda essa situação é desastrosa. Think what a disastrous thing this whole thing is. And I mean, the letter he sent to Lula, to President Lula of Brazil. Quero dizer, a carta que ele enviou ao Lula, ao presidente Lula do Brasil, foi simplesmente chocante e desrespeitosa com a soberania do Brasil de uma forma inimaginável. E a linguagem usada era absolutamente a de um chefe de máfia grosseiro. Mas o que são tarifas? São uma política tributária? São uma política econômica? Ou são uma forma de coerção econômica destinada a alcançar algum objetivo político? Se for a última opção, então elas são essencialmente um tipo de sanção. Então, os Estados Unidos estão agora tornando sua política comercial oficial e formalmente uma extensão de sua política geopolítica. Quero dizer, essa é a única maneira, e toda a sua política de coerção e pressão sobre outros países, porque você está absolutamente correto. Because you're absolutely correct. I mean, the letter was ludicrous. It said, I want you to... Quero dizer, a carta foi ridícula. Dizia, sabe, quero que você liberte o Bolsonaro. Quero que você revogue todas as suas leis que impõem restrições às empresas americanas de redes sociais. Nós impomos restrições às empresas chinesas de redes sociais. Na verdade, nós as tomamos para nós. Mas queremos que você acabe com qualquer restrição às nossas empresas de redes sociais. E se não fizer isso, vamos impor tarifas de 50% sobre você, usando como desculpa um superávit comercial que você teria conosco, o que nem existe, porque no comércio entre os Estados Unidos e o Brasil está em déficit. Então tudo isso é simplesmente insano, mas é cada vez mais para esse lado que as coisas estão indo. Assim como você deve se lembrar, quando impuseram as políticas tarifárias, as tarifas recíprocas, e diziam para todo mundo, em março e abril, que esse era um plano inteligente para isolar a China. Então, não se trata mais, sabe, de aumentar a arrecadação de impostos para os Estados Unidos, desenvolver ou proteger a indústria doméstica americana, ou qualquer coisa desse tipo. Não que isso algum dia tenha feito sentido de qualquer forma, mas agora não tem mais nada a ver com isso. É tudo uma questão de pressão política. E pressão no Brasil, que claro, o que vai fazer agora? Vai assinar um acordo comercial com a China. E por que não faria? A China já é seu maior parceiro comercial. Falando sobre pressão, então, esse acordo com o Vietnã, quero voltar a esse ponto. Segundo a Político, aparentemente não há um acordo claro porque Trump anunciou isso no Truth Social. Não há uma declaração conjunta de ambos os lados, e não existe um acordo assinado que possamos ver. Aparentemente, os líderes vietnamitas ficaram muito irritados porque houve uma ligação telefônica, Trump e o líder vietnamita, e eles concordaram que a tarifa seria de 11%. E esse envio de trânsito, 40%, nem sequer foi discutido, algo assim. Mas ele anunciou tudo isso no Truth Social. Como resultado, as pessoas como do Vietnã estão muito irritadas com o líder deles, mas o líder deles disse, eu não concordei com isso. Pois é, aí está. Quero dizer, você sabe, este é o presidente dos Estados Unidos. Ele escreve coisas no Truth Social que são simplesmente fantasias completas. Ele afirma, em uma conversa com doadores, que telefonou para Putin e Xi Jinping várias vezes e ameaçou bombardear as capitais deles. Uma conversa que todos sabemos que nunca aconteceu. Sabe, como é possível trabalhar com esse homem?
Sim, é isso mesmo. Isso é outra coisa. Esse vídeo ou áudio vazado, ele postamente disse que tinha esses documentos. Exatamente. Agora ele está inventando um acordo inteiro com o Vietnã, que nunca existiu. E ele faz isso o tempo todo, certo? O mais recente foi claro com o TikTok. Também aconteceu que eles alegaram ter fechado um acordo muito estranho, mas depois a ByteDance veio a público dizendo que isso é falso. Agora, a China não disse uma palavra, mas eles sempre gostam de fazer isso, anunciar como se fosse um acordo fechado. O que eles podem conseguir fazendo algo assim? Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas vão perceber que não é um acordo fechado. Você está apenas alegando isso de forma unilateral. Por que eles fazem esse tipo de coisa? É uma estupidez. Isso, de novo, tem origem no mundo do mercado imobiliário de Nova York e tudo mais. Novamente, eu tenho algumas, nunca estive envolvido no mercado imobiliário de Nova York. Preciso deixar isso claro. Mas já lidei com empresas americanas, e elas são assim. Então você está no meio de uma negociação muito complicada, isso com escritórios de advocacia americanos. E, de repente, eles comunicam a todas as partes. Temos um acordo de princípio que já foi alcançado, que é XYZ. E isso, claro, coloca pressão sobre você. Porque se você não concordou com esse acordo, precisa vir a público e dizer isso. E isso pode realmente colocar uma pressão significativa sobre você em uma negociação. Então Trump faz isso. Isso é coisa da arte da negociação. E ele parece achar que isso funciona na diplomacia do mesmo jeito que funcionava no mercado imobiliário de Nova York, o que, obviamente, não funciona. E também acho que uma coisa, sabe? Ele também tem esses 30% com o México e a OA também. Vamos ver como eles vão reagir. Tenho a sensação de que no final eles vão ter que fazer isso. Mas mesmo assim, acho tudo isso, mesmo que o Trump não tenha conseguido muita coisa nessa guerra tarifária, ele continua fazendo essas coisas, né? Ele continua mandando cartas e blá blá blá. Fico pensando, no fim das contas, seja qual for o acordo ou a falta de acordo que ele impõe a outros países, são os consumidores dos Estados Unidos, nós que moramos aqui, que estamos pagando por isso. Então é quase como se outros países agora estivessem lutando em nome dos consumidores americanos. Parece até isso. Isso mesmo, é verdade. Na verdade, essa é uma maneira muito boa de colocar a questão. Você está absolutamente certo. Quero dizer, a inflação está subindo novamente nos Estados Unidos e está subindo também no Reino Unido, aliás. E vai subir ainda mais, porque, como eu disse, nada disso faz sentido algum. É completamente irracional. Como já disse, eu mesmo não concordo com o protecionismo. Não acho que seja uma boa política de forma alguma. Já discutimos isso no passado. Acho que está ultrapassado e obsoleto e não está em sintonia com as realidades do mundo moderno. O que funcionava na década de 1890 não funciona mais. Mas as pessoas da década de 1890, se vissem o que Trump está fazendo, estariam arrancando os cabelos. Elas diriam, isso absolutamente não é uma política de proteção, é pura loucura, é insano. Você impõe tarifas de até 30% em um dia, retira no outro. Ameaça pessoas com cartas agressivas, como ele fez com o presidente do Brasil. Você inventa acordos com o presidente do Vietnã que nunca foram firmados. Quero dizer, isso é puro caos. Inevitavelmente vai ter um efeito no sistema de comércio mundial. Uma das consequências é que cada vez mais países vão evitar negociar com os Estados Unidos, porque não sabem, de um dia para o outro, qual é realmente a política dos Estados Unidos. Acho que o que ele está fazendo, se tentarmos entender, é que ele deu esse grande corte de impostos, o que deixou um buraco no orçamento. E ele está tentando usar o dinheiro das tarifas para tapar esse buraco, em vez de aumentar os impostos para a classe média baixa, o povo. Então ele dá um corte de impostos para os muito ricos e essencialmente coloca um imposto sobre a classe média e a classe baixa para preencher esse buraco sem aumentar,
na superfície, ele não está aumentando os impostos para nós, mas desse jeito, ele está sim aumentando os impostos para nós. He's using tariffs in order to avoid Ele está usando tarifas para evitar um aumento no imposto de renda, que é basicamente o quê? Mas isso está absolutamente correto. E isso eu acho faz parte da estratégia. Quero dizer, ele até já falou no passado sobre como, sob William McKinley, porque os Estados Unidos tinham uma política tarifária, os impostos de renda eram zero ou algo assim. Mas claro, novamente, esse é um pensamento totalmente ultrapassado. Pode até ter feito sentido com o tipo de economia e sociedade que os Estados Unidos tinham na década de 1890. Hoje não faz sentido algum. E mesmo assim, ele não está fazendo isso da maneira correta. E como você disse muito bem, tarifas são um imposto regressivo, porque o peso delas recai sobre as pessoas mais pobres e de classe média. Pessoas ricas, por outro lado, se beneficiam de forma desproporcional de cortes nas alíquotas mais altas do imposto de renda e do imposto sobre empresas, que é o que ele está fazendo. Agora, Trump retomou o fornecimento de armas para a Ucrânia. Mas a maneira como ele está fazendo isso é meio interessante. Ele basicamente pediu para os países da UE em armas da da familiar para entregar a Ucrânia. Então ele está minando seus aliados, eu não sei. Sim, ele está. Ele está prejudicando seus aliados porque não há dinheiro para isso. E claro, o que torna tudo ainda mais bizarro é que também não há armas para isso. Eles estão com falta de interceptores de mísseis de defesa aérea. Então ele está inventando esse arranjo bizarro e excessivamente complicado, que aliás não é pela UE, é pela OTAN. E a OTAN nunca comprou armas, quero dizer, nunca foi usada dessa forma. E você sabe, a gente volta a falar sobre isso. Estávamos falando sobre, você sabe, declarar acordos que não existem. Não há documento, não há contrato, não há acordo assinado em lugar nenhum. Não houve negociação dos termos, concordância sobre orçamento, planejamento, nada disso. Tudo é acertado ao longo de uma única conversa, presumivelmente. Algo nesse sentido será feito. Como eu disse, é um absurdo. É feito para enganar a própria base dele, fazendo-os pensar que ele não está fornecendo armas para a Ucrânia, quando, na verdade, está. E claro, isso também não vai mudar a dinâmica na Ucrânia. Mas você sabe, dá a impressão de que ele vai fazer algo porque não quer admitir a realidade, que é que os americanos estão sem armas e não podem mais enviá-las diretamente para a Ucrânia sem se desfazerem ainda mais do pouco que têm. E ele também ameaça a Rússia com tarifas de 100%. Você nunca esquece as tarifas. Se não houver fim para a guerra em 50 dias ou algo assim, o que vai acontecer em 50 dias? Porque sabemos que a Rússia não vai recuar. Não, a Rússia não vai recuar. Então também estamos ameaçando a China, porque claro, no fim das contas, sempre é a China, e a Índia também. Eles vão ser submetidos às tarifas de 100%. Tentamos isso em abril. Foi um fracasso desastroso. Mas você sabe, vamos ameaçar tudo de novo. Blefamos uma vez, e nosso blefe foi desmascarado, mas vamos blefar de novo. E talvez desta vez não seja desmascarado. Quero dizer, é uma estupidez. E aliás, mais um exemplo de como as tarifas não são mais usadas como política econômica ou fiscal, mas como mecanismo e instrumento de coerção política. Como eu disse, está tudo fora de controle. É uma completa bagunça. Eu estava lendo o site do Ministério das Relações Exteriores da China e vi que o nome dele é Li Xian, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Ele já comentou sobre isso e disse que a China não aceitará sanções unilaterais de nenhum tipo. Guerras tarifárias só resultam em todos perdendo e ninguém ganhando, o que é parcialmente verdade, porque se houver uma guerra tarifária, a China vai ganhar. Sim, o Oriente Médio. Então Israel está agora bombardeando Damasco e, pelo que entendi,
outros lugares também. A Turquia não parece nada satisfeita com isso. Existe algum risco de escalada na Síria? A situação está piorando? Existe um perigo muito real porque o governo na Síria realmente não controla a Síria. E esse tem sido um dos principais. Esse é o grande problema subjacente. Quero dizer, tirar Assad do poder parecia muito fácil, supostamente resolveria os problemas, mas só criou uma nova série de problemas. E claro, agora está criando uma crise entre Israel e Turquia. Meu palpite é que Israel e Turquia não querem lutar entre si. A Síria, quero dizer, o governo na Síria é uma ficção. Não é realmente um governo de verdade. Então, é Turquia contra Israel nessa situação. Por isso, acho que algum tipo de acordo ou arranjo privado será feito. Mas tudo é muito, muito precário e provavelmente a situação vai piorar gradualmente à medida que as semanas e meses passam. E esse desarmamento dos separatistas curdos, você acha que é real ou simbólico? É simbólico. Não há absolutamente nenhuma chance de que as pessoas daquela região do mundo vão abrir mão de armas. Em conclusão, há alguns profissionais da mídia chinesa que são muito competentes. Eles fizeram alguns cálculos e estão dizendo que estamos vivendo em um mundo muito perigoso neste momento. Desde 2022, 59 países estão envolvidos em algum tipo de conflito, seja interno ou externo. E em 2024, já houve 150 mil mortes relacionadas a diferentes conflitos, o que é o maior número desde a Segunda Guerra Mundial. Então, qual é o seu comentário sobre isso, Pris? Eu mesmo não fiz esses cálculos, mas alguém fez. E verei se Greg gostaria de ouvir seu comentário. Os chineses são muito bons nesse tipo de coisa. E quero dizer, claro, estou limitado a ler o que você poderia chamar de mídia oficial chinesa, sabe, o Global Times, a edição internacional em inglês do People's Daily, a Xinhua. Mas mesmo ali, os comentários são de um nível muito, muito alto. Tenho certeza de que nas redes sociais é ainda mais elevado, para ser honesto. Mas isso está absolutamente correto. E há uma causa imediata. Existe um pequeno grupo de países no centro do sistema internacional, Estados Unidos, Europa, Israel, que simplesmente não querem se ajustar às mudanças de realidade no mundo. Eles estão muito, muito acostumados com o fato de serem as potências dominantes, e o que estão percebendo, gradualmente, é que esse poder está escapando. Isso os torna mais agressivos, e eles são a causa final de todas essas guerras. É perigoso porque a guerra é inerentemente incrivelmente perigosa, especialmente quando é feita dessa forma, sem nenhum plano real. Não existe um plano que possa reverter as tendências finais, que apontam para um declínio da hegemonia ocidental. Quero dizer, o próprio Putin colocou isso muito bem em seu discurso recente. Ele disse que é como impedir o sol de nascer. É isso mesmo. Agora, a propósito, as 152 mil mortes, eles disseram que não calculam o que está acontecendo na Ucrânia, porque é muito difícil obter números exatos de lá. E também em relação a Gaza, eles acham que os números estão muito subestimados. As mortes lá. Então, de qualquer forma, mesmo as 152 mil já são um número muito alto para 2024, em comparação com outros anos após a Segunda Guerra Mundial. Então é isso. Certo. A China é um oásis de tranquilidade. Sim. É verdade. Não sei se as pessoas na China percebem isso. Quero dizer, veja, até mesmo Índia, que tiveram... Sim, existe uma tensão ali. Recentemente, Tailândia e Camboja também tiveram algum conflito, com certeza. Então vamos ver. Muita coisa pode acontecer em apenas uma semana. Então, vamos falar sobre isso. De fato, não é uma ótima semana, Sofia. Mas, obrigado. Obrigado. Tchau.